Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Guerreiro e hoje estou trazendo mais um vídeo aqui para esse canal. Sejam bem-vindos! E hoje, como podem ver no título, estou trazendo mais um guia de sobrevivência. E hoje, como podem ver, o tema escolhido foi de desastres naturais. Se você não sabe o que são desastres naturais, eu te explico. Eles são fenômenos naturais que acontecem normalmente na natureza. Ou seja, eles não são causados pelo ser humano, eles acontecem normalmente por outros motivos. Exemplos deles são tornados, chuvas de meteoros, furacões, terremotos, etc, etc. Eu acho que você sacou, né? Mas enfim, qual é o meu objetivo hoje? É o mesmo do vídeo passado: sobreviver a tal número de dias. No caso, eu sobrevivi 20. Por que 20? Não sei. Mas enfim, vamos para os addons do vídeo de hoje. Esses são o Security Craft, feito por Red TNT. E lembrando, esse addon utiliza recursos experimentais, então você tem que ativá-los para que o addon funcione. Pela primeira vez no guia de sobrevivência, eu vou deixar de ser preguiçoso e vou explicar o que os addons fazem. Mas enfim, o que o Security Craft adiciona? Ele adiciona tudo do que tem a ver com segurança. Isso vai de portas automáticas até câmeras, inclusive a torreta que eu mostrei no vídeo passado. Umas coisas muito legais, até blocos laser, blocos reforçados. O próximo addon é o More Events Remastered, feito por Alien Edges. Esse addon adiciona os eventos e desastres naturais, que é o tema principal do vídeo. Alguns exemplos são chuva ácida, chuva de meteoros, furacão, etc, etc. E o último addon dessa lista é o Ruin Structures, feito por Hang KZ. Ele adiciona as novas estruturas que vocês verão nesse vídeo, que vão desde estátuas gigantes até umas pequenas casinhas. Então, sem mais enrolação, com isso tirado da reta, podemos começar o vídeo. Começamos a aventura fazendo o de sempre, pegando madeira, pegando recursos e tal. Como podem ver, eu adicionei algumas texturas para que fique melhor para vocês verem. Então não aparece mais aquele círculo de quando eu quebro blocos e os meus botões não aparecem mais. Assim vocês podem ver melhor a tela. Também comecei pegando grama, para assim conseguir sementes. E olha quantas eu já tenho. A textura clássica do Minecraft que eu estou usando, porque eu acho bem legal, ela também deixa mais fácil de ver as gramas, porque elas são bem grandes. E assim eu cheguei em um bioma de planície, pois seria melhor para ver o estrago dos desastres. Encontrei as primeiras estruturas, que são essa casa, aquela outra lá meio abandonada, essa gigante sentada, essa outra casinha, onde eu consegui lã para a cama e alguns itens bons. Consegui bastantes tochas para iluminar minha casa. E também encontrei esse templo com água e Vitória Regis no meio, muito bonitinho. Eu queria ter pegado o quartzo para fazer a casa, mas os desastres destruiriam tudo. E por fim, pelos arredores de onde eu iria morar, eu encontrei esse tronco oco, que tem uns blocos de cogumelo no fundo e parece a casa do Shrek. Então eu peguei mais algumas madeiras, pois eu precisaria. E como eu sempre falo de ser um tatu nos vídeos, eu decidi morar em um buraco. Uma humilde caverninha que eu encontrei andando por aí. Mas não daria para morar apenas na caverna, pois os desastres logo chegariam e destruiriam ela toda. Então eu teria que cavar mais fundo. E com minhas ferramentas feitas, eu poderia quebrar muito mais rápido. E a vista de fora dessa caverna é bem bonita. Dá para ver o pôr do sol e a bunda da gigante. Mas assim finalizamos o primeiro dia. Assim que levantei, já comecei a quebrar as pedras na força do ódio.
E assim finalmente consegui fazer uma fornalha e aproveitei e fiz um baúzinho para guardar meus itens. Logo voltei à superfície para pegar mais madeiras e tal. E logo encontrei uma caverna, mas era caminho sem saída. Mas pelo menos eu encontrei uma outra caverna, que essa sim tinha coisas boas. Mas logo me encontrei com uma horda de mobs. E assim conquistei minha primeira morte. Mas voltando lá, eu consegui matar um zumbi e consegui uma cenoura. Uma das melhores comidas do jogo. Então minerei mais carvão e voltei para a superfície para pegar um pouco de andesito. Então transformei o andesito em sua versão polida, coloquei o cobre na fornalha e fui dormir. Assim eu já podia fazer o set completo de cobre. Não que me ajudaria muito, mas ficou legal. Ainda mais que eu não coloquei o peitoral. Então plantei algumas árvores que dariam um tom mais mágico à minha caverna, mas logo elas seriam engolidas por um furacão. Então que eu já sabia o que aconteceria com a minha caverna, eu já comecei a cavar uma rota de fuga. Eu comecei a cavar tipo um bunker, mas que não é um bunker. Não sei se vocês entenderam. Mas seria uma área mais underground. Assim eu poderia ficar de boa sem os desastres me atrapalharem. E assim me dei de cara com o primeiro desastre, a lua de sangue. Não existe na vida real, claro. Tipo, não como no jogo. Eu não entendi direito, mas eu acho que aparecem mais mobs. E principalmente mais creepers. E mesmo que você tente, você não pode pular a noite só dormindo. Você pode ficar dormindo, mas não vai pular a noite. Vai aparecer You may not skip this night. Ou você talvez não skip essa noite. Mas como um bom tatu que eu sou, eu continuei cavando minha caverna. Coloquei umas fornalhas e algumas fogueiras. Fiz esses detalhes bem legais no chão e fiz essa escada do balacobaco. E decidi fazer tipo uma porta para que os mobs não pudessem entrar tão facilmente. Agora vejo um pouco do Inosuke Hashibira saindo no palco uma aranha. E peguei algumas folhas para decorar minha casa. E por algum motivo, se você ficar muito tempo na lua de sangue, você morre. Simplesmente. E também consegui uma batata, que é muito melhor que a cenoura. E finalmente a lua de sangue acabou. Mas quando ela acaba, ainda é noite. Muito estranho, não é tipo a lua de sangue do vídeo passado, que acaba quando a noite acaba. Assim comecei a quebrar algumas terras na frente da janela para ficar melhor de ver. Logo fui buscar uma água, pois eu iria fazer uma plantação.
Explorando por aí, procurando por lava, eu encontrei esse portal. Mas serviria apenas para pegar lava e não para zerar o jogo, porque eu não vou zerar o jogo aqui. E assim com a lava e a água, eu poderia fazer um gerador. Não que fosse muito útil, porque tipo, olha onde eu tô, tem muita pedra. Após chegar em casa depois de buscar areia, eu fui surpreendido. Um creeper explodiu tudo. Não acredito. E fiz uma decoraçãozinha para a área de pegar pedregulho. Coloquei uns vidros e ficou bem legal. Assim que o vidro ficou pronto, eu retirei a barricada que eu tinha feito e coloquei o vidro para ficar mais bonito. E no dia 8 finalmente encontrei o meu primeiro tornado. Esse que eu me pegaria muito despreparado. Eita, pega mané, ó o zumbi voando. Eu tentei me esconder, eu tentei correr, mas não serviu de nada. O vento era muito forte, ele ficava me puxando. Aí assim eu não consegui correr. E infelizmente foi pego pelo tornado. E olha só isso, ele te pega, te faz ficar girando e te joga longe. Assim você toma dano de queda. Eu até tentei correr de novo, mas não deu. Ele estava destruindo a minha casa inteira. E assim eu fiquei morrendo, como o noob que eu sou. Eu até tentei quebrar minha cama para voltar no spawn, mas simplesmente ela ficou vermelha. Ela simplesmente ficou vermelha quando eu quebrei. E a minha cama saiu voando junto comigo. Mas pelo menos assim eu voltaria no spawn. Assim eu não teria que ficar morrendo toda hora. Mas depois de um tempo eu consegui encontrar de novo aquela planície onde eu estava. E aqui vocês podem ver o estrago que ficou. Não só os blocos do chão foram tirados, como também a maioria desses blocos que foram tirados, eles caíram em lugares diferentes. Então tem minério de ferro na superfície, tem folha jogada para cá e para lá, tem cascalho. E a minha casa no meio disso tudo ficou devastada. Só ficou o vidro e o portão de cerca. E enquanto isso eu aproveitei para pegar os ferros que eu encontrei tanto no subsolo como na superfície. E então eu tive que pegar mais lã para que eu possa fazer minha cama, pois a minha antiga saiu voando. E também eu comecei a cavar mais fundo, porque se tivesse outro tornado, destruiria tudo a minha primeira base. E aqui eu fiz a minha segunda casa, que era realmente uma casa, mas mais debaixo da terra. E aqui começou outro tornado, como podem ver. Sério, dois tornados seguidos, não teve nenhuma pausinha. E depois de muito morrer, eu finalmente consegui voltar para minha segunda base. Não sei nem por que eu saí dela para o começo de conversa. Mas de novo eu fui teimoso e voltei lá para cima. E aí eu fui jogado longe, mas dessa vez eu sobrevivi. Então eu saí correndo, encontrei uma montanha das neves. E aqui vocês podem ver melhor como é realmente o tornado. Ele é bem grande. Assim que o tornado acabou, eu encontrei um bebê cabeçudo e descobri que estava tudo ainda mais destruído.
Dando uma passadinha na caverna, eu encontrei várias coisas, inclusive um bioma de Skook. E foi andando por essas bandas que eu encontrei meus primeiros diamantes. Assim que voltei para casa, eu fui olhar as receitas, pois assim eu poderia fazer o reforçador de blocos, que seria útil para fazer as câmeras. Mas para isso eu precisaria do reforçador, que precisaria do bloco laser e que precisaria de blocos de redstone. É, muita coisa. Então eu fiz o bloco laser. Assim eu fiz o painel de vidro e consegui fazer um bloco laser. Assim eu vi que precisaria de mais um vidro, o que eu tinha. E assim eu fiz o reforçador de blocos nível 1. Ele serve para transformar os blocos nessa versão reforçada. E começou uma chuva ácida bem na hora. Esse é mais um dos desastres naturais que acontecem. O problema é que eu precisaria pegar madeira, então não teria como eu sair. Também dá para reforçar vidro, que ele fica com essa textura bem legal. E para quebrar os blocos reforçados, você precisa do removedor de blocos universal. Assim você pode reforçá-los e quebrá-los. E eu vou precisar desses blocos reforçados para fazer as câmeras. Assim eu esquentei alguns ferros e tive que ir lá fora pegar madeira mesmo nessa chuva ácida. É, sacanagem. Mas enfim eu consegui pegar a madeira, porque eu precisaria de combustível para esquentar o ferro. E assim eu consegui fazer uma câmera e também um monitor de câmera. Que assim eu poderia vincular com a câmera e poderia ver. Aí eu subi uma torre e tentei colocar a câmera, mas infelizmente eu coloquei ela voando. É. Agora, como podem ver, você clica com a câmera, você clica na câmera com o monitor e você vincula. Assim você pode ir no monitor, clicar em um número e assim você pode ver a câmera. Dá pra até ver a gigante. Mas ainda não estou satisfeito. Eu quero uma outra câmera do outro lado. Então eu vou fazer. Então voltei para a caverna e minerei um pouco de redstone. Também comecei a reforçar alguns blocos da minha casa, porque eu iria usar como decoração. E também com o removedor que quebra muito mais rápido, então fiz isso. Aproveitei e usei. Como podem ver, eu coloquei no teto com algumas partes e também e também e também na primeira camada de blocos, fazendo um detalhe bem legal. E assim eu fiz minha segunda câmera para ter total visão dos dois lados. E aqui eu peguei um novo gerador de meteoro, já que está no dia 17, quase de dia 20. E eu queria mostrar a potência do meteoro para vocês. Olha isso. Então eu fiz essa plataforma aqui para que a gente pudesse ver melhor quando acontecer algum desastre. Sem eu perceber, tinha começado uma chuva de meteoros, logo quando eu pensei que não aconteceria, no dia 19. Agora vocês podem ver como é uma chuva de meteoros. Se um meteoro só já fez aquele estrago, imagina isso tudo.
Como podem ver, ficou tudo lascado, mais do que estava contornado. E o pior é que às vezes caem uns meteoros perto de mim. Aqui eu vou mostrar como ficou toda a bagunça depois que acabou a chuva de meteoros. Enquanto vocês podem ver o amanhecer do último dia, nós podemos nos despedir desse mundo, da gigante, da nossa casa, de tudo. Até da minha casinha que eu nem terminei direito, infelizmente. Mas enfim, foi isso, pessoal. Foi esse o vídeo. Terminamos mais um desafio. Conseguimos sobreviver 20 dias depois de muito morrer, eu sei, mas sobrevivemos. Nem faz sentido se chamar guia de sobrevivência. Mas enfim, foi isso. Espero que tenham gostado. Eu acho que o vídeo de hoje foi meio fraquinho em comparação aos outros, mas o próximo vai ser mais legal. Confiem. Mas então foi isso. Um grande abraço e falou!